turma! Na aula de hoje falaremos sobre números racionais na forma de fração. Bom, ideias associadas à fração. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de um probleminha onde a gente utiliza a fração. Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu-a em 4 partes iguais e guardou uma delas para Daniel. Agora a gente vai fazer a representação dessa divisão da pizza em forma de fração. Para representar a parte da pizza reservada para Daniel, usamos uma fração, que é 1/4. Reparem no desenho que a pizza está dividida em 4 partes, tá? Esse 4 é o todo, é o denominador. E como ela separou uma fatia de pizza para ele, representa o numerador, que é a quantidade que ela deixou reservada para ele. Então a gente tem aqui, ó, que o numerador é o número que fica em cima e indica a quantidade de partes consideradas. E o denominador é o número que fica embaixo e indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Agora a gente vai aprender a fazer a leitura de frações. Cada uma a gente lê de uma forma diferente, tá bom? Então a gente tem aqui frações com denominador de 2 a 9. Se o denominador for 2, a gente lê meios. Se for 3, terços. Denominador 4, quartos. Denominador 5, quintos. Denominador 6, sextos. Denominador 7, sétimos. Denominador 8, oitavos. E denominador 9, nonos. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês como é que é feita essa leitura. Então, a gente tem ali, ó, 1 sobre o 2. Como é que eu vou ler essa fração? É 1/2, tá? A outra fração, eu tenho em cima 2 e embaixo 3. Eu leio 2 terços. Próximo exemplo, eu tenho em cima 2 e embaixo 5. Eu leio 2 quintos. Outro exemplo, eu tenho 5 em cima e o 9 embaixo. Eu leio 5 nonos. E o último exemplo, eu tenho 7 numerador e o 8 como denominador. Eu leio 7 oitavos. Então, vamos continuar fazendo a leitura dessas frações. Agora, a gente vai ver frações cujo denominador é uma potência de base 10. Então, se eu tenho um denominador 10, eu vou ler décimos. Denominador 100, centésimos. Denominador 1000, milésimos. E denominador 10.000, décimos de milésimos. Também trouxe exemplo. Então, a gente tem ali uma fração onde o numerador é 3 e o denominador 10. Eu leio 3 décimos. A outra fração, 37 é o numerador e 100 o denominador. Eu leio 37 centésimos. E o último exemplo, eu tenho 131 como numerador e 10.000 como denominador. A leitura é assim, ó. 131 décimos de milésimos. Existem outros denominadores, tá bom? Para ler frações com denominador maior que 10 e que não sejam decimais, usamos a palavra avos, ou seja, 11, 12, 13, daí por diante a gente fala avos. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma fração com numerador 7 e o denominador 12, e eu leio da seguinte forma: 7, 12 avos. Depois da leitura, a gente aprende a fazer representação dessas frações. Então, a gente tem alguns tipos de frações, tá? Para representar. A primeira são as frações próprias. Nela, o numerador é diferente de zero e é menor do que o denominador, tá? Então, o numerador é menor que o denominador. A gente tem aqui um exemplo de 1/4. O 1 é menor que o 4, então ela é uma fração própria. Temos também as frações impróprias, onde é o contrário. O numerador é maior ou igual ao denominador, tá bom? Então, aqui eu tenho como exemplo o numerador 12, denominador 3. Então, é 12 terços, tá? Mais um tipo de fração, fração aparente. Nela acontece o seguinte: nós representamos números naturais e o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, é uma fração onde a gente consegue fazer uma divisão ali e obter como resultado um número natural. Reparem aqui que eu tenho a fração 12 sobre 3, tá? 12 terços.
o que acontece? Eu faço essa divisão e ela é exata, então ela é uma fração aparente. E o resultado dela é 4, que é um número natural. Existe também um outro tipo de fração que ela é totalmente diferente, porque nela a gente indica uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente tem aqui na figura, reparem que em cima está dividido em 4 partes e todas estão pintadas, ou seja, ela representa um inteiro. E embaixo, também dividido em 4 partes, porém só 3 pintadas. Como eu represento isso? Eu tenho, então, um inteiro, que é essa parte todinha que está pintada, e embaixo eu faço a representação dela de uma forma fracionária, que são 4 como denominador, porque são as partes que estão divididas. E o 3 é um numerador, que são as partes pintadas. Então, seria assim, ó, 1 inteiro e 3 quartos. Frações equivalentes são 2 ou mais frações que representam a mesma quantidade. Quando a gente olha, a gente vai pensar assim, nossa, elas são diferentes. Mas se a gente fizer a representação delas através de figuras, a gente vai perceber que elas representam a mesma coisa, representam a mesma quantidade. Então, eu trouxe aqui um exemplo em cima para vocês. Reparem que a primeira é 1/2, depois 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos. Olhando só para a fração, a gente pensa que são diferentes, mas quando a gente olha para a figura, a gente percebe que elas representam a mesma quantidade. Então, elas são equivalentes, porque elas equivalem à mesma quantidade. Embaixo eu tenho outro exemplo, que é da pizzazinha. A primeira é 3 quartos e a segunda 6 oitavos. Olhando assim também parece diferente, mas não, elas representam a mesma quantidade, ou seja, elas são equivalentes. Se nós multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, nós também obtemos uma fração equivalente a ela. No exemplo anterior, a gente viu através de figuras, para a gente ver se elas são equivalentes ou não. Aqui, a gente vai fazer através de multiplicação. Então, reparem que eu tenho ali 3 quintos. Eu quero obter as frações equivalentes a ela. Então, eu multiplico pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Reparem ali que a gente multiplicou por 2. Então, ficou 6 décimos. É uma fração equivalente a 3 quintos. Aí eu multiplico essa fração também por 3. Vou ter 9 quinzeavos, ok? E assim vai. Eu posso multiplicar essa fração também por 4 e vou obter 12 vinteavos, 15 25avos e 18 30avos. E assim vai. Reparem que eu fui multiplicando sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número e obtive assim frações equivalentes a 3 quintos. Além disso tudo, existe uma forma da gente simplificar essas frações, ou seja, diminuí-las, que é assim, ó. Dividindo o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, realizamos uma simplificação. Se eu tenho uma fração muito grande e eu quero torná-la um pouco menor, eu faço a simplificação. Eu tenho ali 15 vinteavos e eu quero torná-la menor, eu quero simplificá-la. O que eu faço? Divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ali, no caso, eu dividi por 5 e obtive 3 quartos. Ou seja, ela é a forma simplificada da fração anterior. Aqui no outro exemplo, eu tenho assim, ó, 12 18avos. Também quero simplificar. Então, eu dividi 12 e o 18 por 6 e obtive 2 terços. Mas eu dividi por um número bem grande, que é o 6. Eu poderia ter dividido por um número menor, como eu fiz no exemplo do lado, ó. Eu dividi por 2, aí eu obtive 6 nonos. Só que ela é uma fração que ainda dá para ser simplificada, então eu divido de novo. Os dois, numerador e denominador, por 3. E aí sim, ó, eu obtenho 2 terços, ok? Não tem mais como simplificar ela, então eu acabo aqui. A gente também pode fazer comparação e ordenação de frações. Vou ensinar para vocês como a gente faz isso. Frações com denominadores iguais. Como é que a gente compara elas para saber se uma é maior que a outra ou menor que a outra? A gente faz o seguinte. A maior é a que tem o maior numerador. Reparem ali, eu tenho 5 sétimos e 2 sétimos. Denominadores 7, iguais. Então, eu vou comparar os numeradores. Como 5 é maior que 2, então a fração 5 sétimos é maior que 2 sétimos.
Frações com numeradores iguais. A maior delas é a que tem o menor denominador. Aqui já é diferente. Eu tenho as duas frações com numeradores 1 são iguais. E os denominadores são diferentes. Então, a maior é a que tem o menor denominador. Então, 1/4 é maior que 1/5. Agora a gente vai para frações com numeradores e denominadores diferentes. Podemos encontrar frações equivalentes com denominadores iguais ou procurar o MMC entre os denominadores. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu quero fazer a comparação entre as frações 5/6 e 8/9, tá? Como é que eu vou fazer essa comparação se elas têm denominadores diferentes e numeradores diferentes? Eu vou encontrar aqui as frações equivalentes. Vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu tenho ali, ó, na de cima, eu multipliquei por 3, obtive 15/18. Embaixo, eu vou ter que fazer uma multiplicação que eu tente encontrar o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar por 2 e vou obter ali, ó, 16/18. Legal! Os meus denominadores agora estão iguais, então eu posso fazer essa comparação. Como o numerador do 16/18 é maior, então a fração 8/9 é maior do que a fração 5/6. A gente também pode fazer uma representação dessas frações de uma reta numérica, tá? As frações podem ser representadas em uma reta numérica e uma maneira de ordenar essas frações é representar elas em um segmento de reta. Agora eu trouxe para vocês um probleminha em que a gente utiliza fração e a gente vai representar um número através de uma fração. Então, é fração de um número. Vamos lá. Mário tem 24 figurinhas. Ele pretende dar à sua irmã, Luísa, 2/3 dessas figurinhas. Quantas figurinhas correspondem a 2/3 das figurinhas de Mário? Então, vamos lá. Para a gente achar 1/3 das figurinhas, a gente divide 24 em 3 partes, né? O denominador é o todo. Então, vamos lá. 24 dividido por 3 dá 8. Agora, vamos continuar. Logo, 1/3 das figurinhas de Mário corresponde a 8 figurinhas. Como ele quer dar 2/3 da figurinha para a irmã, a gente pega 8 mais 8, dá 16. Logo, 2/3 é igual a 16. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima!